Bem, o programa O Verbo que se fez carne hoje chamou Padre Gabriel. Ele vai falar para a gente o que é o pecado. Ouça com atenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa O Verbo se fez carne. E nesse nosso programa, nós iremos meditar um pouco sobre a situação do homem após o que nós chamamos na história da salvação de a queda, a história do pecado que entrou na natureza do homem. Irmãos e irmãs, para que nós entendamos bem o que significa o pecado na vida do homem, nós precisamos recordar como o pecado entrou na humanidade. Qual é o projeto de Deus para nós e por que, irmão e irmã, eu e você e nossos primeiros pais no paraíso negaram o projeto de Deus para poderem viver um outro projeto, um projeto que não veio de Deus, um projeto do pecado. As Sagradas Escrituras, nos 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis, nos fala exatamente dessa história, a história da criação do homem. O homem foi criado por amor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que o homem foi criado para ser amor, para ser comunhão, para viver na presença de Deus. A própria Escritura, no capítulo 2, o próprio capítulo 2 do livro do Gênesis, nos fala exatamente desta realidade, que Deus criou o homem com suas próprias mãos, o modelou, soprou nele o seu espírito, o seu nefesh, para que o homem, cheio do seu espírito, pudesse viver a alegria de ser filho de Deus. O homem, feito à imagem e semelhança do Criador, foi chamado a viver em comunhão, em amizade com o seu Criador, em amizade com Deus. Imagine você, meu irmão e minha irmã, que seria essa história se não houvesse pecado? Como seria a criação se nós não tivéssemos aberto a porta do pecado por tentação de Satanás? Deus nos criou para ser amigos dele. Deus nos criou para ser filhos, para vivermos em profunda intimidade. Isso está relatado no Gênesis, naquela imagem onde Adão e Eva caminhavam no paraíso a cada tarde com Deus. Deus os visitava, ficava com eles, falava-lhes como a filhos, como a amigos. É assim que Deus nos criou para sermos próximos, para sermos amigos, para sermos filhos. Mas, irmãos e irmãs, nós sabemos que a história da criação não parou por aí. E o capítulo 2 do livro do Gênesis, que relata exatamente esse amor de Deus para com o homem, todo este cuidado da criação, ele é sucedido pelo capítulo 3, que nos conta a história da queda. Quando o homem e a mulher, tendo recebido tudo da parte de Deus, tendo recebido o jardim, com todos os animais, com todas as árvores, com todo o alimento, como o homem trocou todo esse projeto de Deus por um projeto distinto. A Escritura nos apresenta a imagem da serpente que entrou no paraíso, Satanás, o inimigo de Deus. Essa presença maligna que depois muitas vezes vai aparecer na história da salvação, querendo desvirtuar o caminho dos amigos de Deus, dos justos, dos santos. Queridos irmãos, a serpente se apresentou diante do homem e da mulher e lhes colocou o princípio do pecado no coração. Qual é o princípio do pecado? Você já parou para pensar nisso? O princípio de todo o pecado é a dúvida sobre Deus, é a desconfiança de que Deus é bom, de que Deus é um pai de amor. A serpente, quando se aproximou de Adão e Eva, isto é, Satanás, quando se aproximou dos nossos primeiros pais, ele lhe implantou no coração uma dúvida sobre a bondade de Deus. Disse assim o inimigo para as criaturas de Deus: Deus, porventura, proibiu vocês de comerem alguma das árvores, todas as árvores do jardim? Disse a mulher: Não, não é verdade que assim foi. Deus proibiu-nos apenas de nos aproximar da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore que quem dela comer morrerá.
E então a serpente, neste momento, destilou o seu veneno contra o homem e a mulher, dizendo: não morrereis se comeres deste fruto. Pelo contrário, Deus sabe que se deste fruto comeres, não morrereis, mas sereis como deuses. Esta frase, queridos irmãos e irmãs, pronunciada por Satanás para os nossos pais no jardim, mudou toda a história da salvação, mudou todo o projeto de Deus, porque o homem e a mulher que até então caminhavam a cada tarde com Deus, o homem e a mulher que se comportavam como filhos, que confiavam totalmente em Deus, agora deram ouvidos ao inimigo do Senhor, deram ouvidos a Satanás, que disse: Deus não quer o vosso bem. Deus vos proibiu de comer da árvore, porque não quer que vocês sejam grandes como Ele, não quer que vocês sejam felizes como Ele, não quer que vocês sejam sábios como Ele. Irmãos e irmãs, o princípio do pecado é este: a desconfiança de que Deus é bom, a desconfiança de que Deus é Pai, de que Deus quer o nosso bem. E assim, homem e mulher pecaram, escolhendo não mais a amizade com Deus, mas escolhendo uma vida contrária à ordem de Deus. O homem e a mulher escolheram o fruto da árvore proibida, escolheram a ciência do bem e do mal para ser como deuses. Este é o princípio de todo o pecado: a soberba, o orgulho, o desejo de ser Deus sem Deus, o desejo de ser como deuses, mas sem um Deus para nos dizer o que é certo e o que é errado. Nós podemos olhar para o mundo de hoje, não é isso que nós experimentamos com o pecado? Nós não suportamos alguém que nos diga o que é certo e errado. Nós queremos matar a Deus, nós queremos esconder Deus da nossa face, porque Ele nos lembra o que é o bem e o que é o mal. Ele nos ensina o caminho da vida e nos salva do caminho da morte. E quantas vezes eu e você ficamos querendo escolher o nosso caminho? Quantas vezes eu e você estamos convencidos de que o nosso caminho é muito melhor que o caminho de Deus? Irmãos e irmãs, isso se chama pecado. Pecado é esse desejo de empreender uma vida sem Deus. É o desejo de chegar ao fim que nós desejamos, isto é, a felicidade, sem o auxílio do Criador. Nós queremos realizar a nossa vida, mas sem a participação daquele que nos deu a vida. Essa é a proposta do pecado. Essa foi a escolha que nossos primeiros pais realizaram, e que essa escolha desse pecado e desse mal redundou numa culpa para todos os seus descendentes, para mim e para você. A partir do pecado, muitas consequências entraram na vida do homem. A própria Escritura nos conta isso. Depois do pecado, o homem e a mulher não eram mais capazes de conviver com Deus no jardim. Se formos lembrar do texto do Gênesis, quando o homem e a mulher, depois de pecarem, escutaram os passos de Deus no jardim, pela primeira vez não foram correndo ao encontro de Deus, mas se esconderam debaixo de uma figueira. Se esconderam de Deus, e quando Deus procurou-os dizendo: por que vocês se esconderam? O homem e a mulher disseram: tivemos medo de ti e nos escondemos, porque com vergonha percebemos que estávamos nus. Irmãos e irmãs, é assim que o homem se sente diante de Deus depois do pecado. Sente que Deus é alguém hostil. Sente que Deus não é mais um pai, não é mais um amigo, mas um acusador. Alguém que nos quer mal, alguém que quer a nossa destruição. O pecado fez isso conosco. O pecado colou esta mentira na nossa natureza. Deus que nos criou porque nos ama, Deus que nos busca porque nos ama, Deus que nos deu a existência porque quer viver conosco. Deus não é hostil a nós, Deus não quer o nosso mal, mas esta é a mentira que o pecado nos contou. Esta é a mentira que o pecado convenceu o meu e o seu coração, de que eu e você não somos amados. E por isso devemos ter medo de Deus e não amor por Ele. Devemos fugir da sua face, porque Ele quer nossa destruição e não a nossa salvação. Irmãos e irmãs, esta foi a primeira consequência do pecado, o medo de Deus.
a fuga de Deus. E até hoje eu e você experimentamos essa consequência em nós, quando nós, porventura, pecamos. A primeira coisa que nos vem no coração é o desejo de se esconder de Deus, é a indignidade de estar diante de Deus. E muitas vezes nós até nos justificamos dizendo: Padre, eu não vou mais à missa porque eu sou um pecador, eu não me sinto digno de estar diante de Deus. Foi assim que Adão reagiu ao pecado, se escondendo porque não se sentia digno de estar diante de Deus. O pecado nos tira o desejo de permanecer junto a Deus. Irmãos e irmãs, aqui está a malícia do pecado. Aqui está o poder destruidor do pecado: tirar a nossa vida da amizade de Deus, afastar-nos deste convívio de amor, este convívio de filhos para com Deus. A destruição do pecado é certa, a destruição do pecado é comprovada. Nós estamos num mundo dilacerado por discórdias, dilacerado pelo ódio, dilacerado pelas malícias e maldades, dilacerado pelas divisões. Porque, queridos irmãos e irmãs, é isso que nós conseguimos produzir sem Deus: divisões, malícia, destruição, corrupção. Quando Deus se faz presente, quando Deus está junto de nós, nós buscamos o contrário: o amor, a unidade, a comunhão, a santidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, eu e você não podemos nos conformar com o pecado. A nossa vida, queridos irmãos e irmãs, não foi feita para o pecado. Nós fomos feitos para Deus, para a amizade com Deus, para a graça. E é por isso que no capítulo 3 de Gênesis, depois que a consequência do pecado tinha atingido o coração do homem e da mulher, Deus prometeu aquelas duas pessoas, aqueles nossos pais primitivos, Deus prometeu que não ia os abandonar o poder do pecado, mas que Deus lhes daria salvação. Vamos escutar o versículo 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis, que é essa profecia, onde Deus diz aos nossos pais: porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua linhagem, serpente, e a linhagem da mulher. Ela te esmagará a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Irmãos e irmãs, esta pequena palavra, esta pequena frase que Deus pronunciou aos nossos primeiros pais, é exatamente conhecida na igreja como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, o primeiro anúncio de salvação. Deus prometeu ao homem e à mulher que o fruto de Satanás, que é o pecado, ele seria um dia vencido por um filho de mulher, que o pecado seria destruído e a serpente esmagada na cabeça por um descendente de uma mulher. Sim, a serpente iria ferir o calcanhar da mulher, da descendência da mulher, deste filho de mulher, mas ele destruiria para sempre o poder do mal. E nós sabemos de quem esta profecia está falando. Ela está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, o filho da nova Eva, o filho de Maria. Maria dizendo sim a Deus, diferente de Eva que disse não, ela gera para nós aquele que destrói o poder do mal e de Satanás. E nós sabemos que Jesus na cruz esmagou o poder do pecado e da morte. Nós sabemos que o pecado, que é esta inimizade com Deus, foi vencido, e na cruz eu e você fomos reconciliados com o Pai. Em Jesus, o nosso Senhor, eu e você podemos nos voltar a Deus. Eu e você somos feitos filhos novamente. Eu e você somos chamados a conviver com Deus, como outrora nossos primeiros pais conviveram no paraíso. Em Jesus, o pecado foi destruído. A palavra pecado, irmão e irmã, significa no grego hamartia. Essa palavra que é usada na Escritura muitas vezes, hamartia, a tradução dela ao pé da letra seria errar o alvo. O pecado é exatamente isso, é fazer com que a nossa vida erre o alvo. Quando eu e você estamos no pecado, é como uma flecha disparada e erra o alvo. Uma vida no pecado é uma flecha que nunca vai acertar o alvo.
Em Cristo, irmãos e irmãs, nós fomos redirecionados para o nosso alvo que é Deus. O pecado foi destruído e por isso eu e você podemos chegar de novo ao nosso alvo. E qual é o alvo da vida humana? Qual é o sentido da vida humana? É o amor a Deus, é a obediência a Deus, é a amizade com Deus. Foi isso que Cristo não só nos ensinou, mas realizou por sua morte e ressurreição. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste programa de hoje, apenas queria fazer essa breve meditação sobre o pecado. O pecado, nós precisamos ter a certeza disso, não nos trará nunca felicidade. Não há felicidade no pecado. Não há alegria possível para o homem no pecado. Não há realização humana no pecado, porque o homem não atinge o seu alvo no pecado. O pecado, por definição, é errar o alvo. O pecado, por definição, é não chegar ao fim para o qual nós fomos feitos. Por isso, irmão e irmã, eu e você precisamos nos comprometer com esta luta contra o pecado. Nesta luta contra o mal que continua até hoje como a serpente no jardim, querendo nos seduzir, querendo nos jogar contra Deus, querendo nos fazer desconfiar de que Deus é bom e misericordioso, querendo nos fazer esquecer que Deus é o nosso Pai e que podemos ter vida fora dele. Que nós possamos ter a ousadia de Nossa Senhora, que disse sim a Deus e não a este mundo. Eva, pelo contrário, disse sim a este mundo, disse sim à serpente e não a Deus. Nós somos os filhos desta nova Eva, a Virgem Maria. Nós somos os filhos deste novo Adão, Jesus Cristo, que na sua cruz e ressurreição fez nascer uma nova humanidade. Pelo seu Espírito nos regenerou. E pelo batismo, eu e você fomos lavados de todo o pecado. Fomos inseridos numa nova vida de amizade com Deus, numa nova relação com Deus, uma relação de filhos. Eu e você fomos feitos filhos de Deus no batismo. Por isso, irmãos e irmãs, vocês que são batizados, vocês que são cristãos, nós que somos católicos, nós somos chamados a viver nesta amizade com Deus, nesta luta constante contra o mal. E esta luta é a cada dia que se vence. Ninguém vence o pecado para a vida inteira. É dizer, por hoje não vou pecar. Já na Canção Nova, nós já escutávamos isso, na época do Padre Jonas, no Dunga, que fazia o PHN, e faz o PHN, não é? Por hoje não vou pecar. Irmãos e irmãs, que eu e você possamos nos comprometer nesta luta e saber que não estamos sozinhos. Cristo deixou para nós um caminho para vencer o pecado. E este caminho se chama a igreja. A igreja de Deus, a família de Deus, esse local onde nós somos fortalecidos para a luta, fortalecidos pela palavra que escutamos a cada dia, a palavra que a igreja nos faz escutar de Deus. Somos fortalecidos porque comungamos o corpo e o sangue de Cristo, que nos dão força, que nos dão coragem para continuar a nossa luta contra o mal. É na igreja que nós recebemos o sacramento do perdão, a penitência, a confissão, onde, tendo sido vencidos algumas vezes pelo mal, nós somos redimidos, lavados novamente pelo sangue que jorrou da cruz. É na igreja, queridos irmãos e irmãs, que como irmãos nós praticamos a caridade, nós vencemos o mal fazendo o bem, vivendo o amor, vivendo o perdão, vivendo a comunhão. É na igreja, enfim, queridos irmãos e irmãs, que nós recebemos o Espírito Santo. Este Espírito que desce sobre a comunidade reunida, assim como em Pentecostes, toda a comunidade reunida com a Virgem Maria no cenáculo receberam a unção do alto. Também nós, reunidos em torno da cruz do Senhor, reunidos em torno do altar, somos ungidos pelo Espírito. E assim, renascidos pelo batismo, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, pela amizade e a comunhão fraterna na igreja, pela unção do Espírito Santo, nós podemos lutar contra o mal. Mas quem vence não somos nós,
é Deus que vence em nós. E por isso somos filhos, por isso somos discípulos do crucificado, daquele que à nossa frente caminha, vencendo o mal com sua cruz, daquele que destrói o inimigo, e nós, seus filhos, e nós, seu povo, colhemos os frutos da vida nova, os frutos da salvação. Que esta palavra de hoje encontre o seu coração. E você que está desanimado na luta contra os teus pecados, e você que diz, eu não tenho jeito, a minha vida toda foi no pecado. Você que possa estar pensando, padre, mas os meus pecados são muito grandes. Hoje eu te lembro, irmão e irmã, você não foi feito para o pecado. Deus não te criou para a infelicidade. Deus não te criou para errar o alvo. Deus te criou para a amizade com Ele. Deus te criou para amá-lo, para viver em comunhão com Ele. Por isso, abra seu coração. Deixe com que a cruz do Senhor perdoe os teus pecados. Deixe que o Espírito Santo te atraia para a comunhão da igreja e busque o sacerdote, busque o perdão dos seus pecados através da confissão, busque a força da palavra a cada domingo na missa, busque comungar o corpo e o sangue de Cristo que te darão forças para vencer o mal. Este mal que você acha que é invencível, foi vencido na cruz e é vencido a cada dia onde o Senhor nos fala a sua palavra e onde o Senhor renova o seu sacrifício na cruz, a cada missa, no altar do sacrifício. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, vem para a luta, abra o teu coração, receba o Espírito Santo de Deus e não se conforme com a vida de infelicidade do pecado, porque Deus preparou para você uma herança eterna. Deus preparou para você o céu. Vinde, segui-me, diz o Senhor, renuncie a si mesmo, tome a cruz, siga-me, porque o que Ele nos promete é o céu, é a alegria eterna, é acertar o alvo, é a salvação, é a comunhão e a amizade com Deus, o nosso Pai. Deus te abençoe, fique na paz e coragem, meu irmão. Estamos juntos nessa caminhada, lutando contra o mal. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo. Bem, povo de Deus, você viu o que o padre Gabriel falou sobre o pecado? O pecado simplesmente tira a sua felicidade e te afasta de Deus. Esse mundo hoje que vivemos, ele te mostra tudo o contrário. Mas como está a sua vida? Você está feliz? Você está conseguindo fazer alguém feliz? Não, né? Por quê? O pecado está te consumindo. Aí você me pergunta, o que é o pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que Deus fala para você. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você está amando? Ou você está nesse mundo para também ser mais um querendo levar vantagem? Sabe, nesse mundo cobramos de tudo e de todos. Mas eu vou falar para você, se você quiser alguma mudança nesse mundo, começa por você mesmo. Você não pode cobrar de ninguém aquilo que você não faz. E o pecado faz isso. Ele fecha seus olhos. Ele tira toda a graça. E aí você vai se envolvendo, e quando vê, está desanimado, culpando a Deus por tudo, mas você só quer a graça. E tem uma passagem bíblica que diz assim, pega a tua cruz e me siga. E essa é a tua cruz. Siga Jesus, irmão. Hoje, o programa O Verbo se fez carne vem convidar você. Nós temos aqui na igreja Santo Antônio, no alto, vários encontros, várias pastorais, várias missas. Venha fazer esse encontro. Sabe por que eu estou falando isso para você? Que um dia eu, Eloy, estive aí desse lado, do lado do pecado. E nada na minha vida dava certo. Hoje posso falar para você.
com dificuldade, com humildade, mas tudo hoje na minha vida e na vida da minha família é luz e graça. Porque tudo aquilo que o mundo me oferece, eu paro e pergunto para mim mesmo: e se fosse Jesus? Ele queria? Amigo, se você fizer essa pergunta, você pode ter certeza que você vai se autocorrigir. Se fosse Jesus, ele queria? Ele ia fazer o que eu ia fazer? Então, não tenha medo. Esse nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que quer plantar felicidade no seu coração. Mas ele é um Deus tão bom e tão humilde que ele não arruma o seu coração. Ele só faz essa obra se você abrir o seu coração. Então, meu irmão, saia do pecado, abre o seu coração e deixa Jesus fazer a obra. Fica na paz.